Meus amigos, vamos meditar na palavra do Senhor nosso Deus, no livro de São Mateus, capítulo 8, a partir do versículo 1 ao versículo 4. E descendo ele do monte, seguiu uma grande multidão. E eis que veio um leproso e o adorou, dizendo: Senhor, se queres, podes tornar-me limpo. E Jesus, estendendo a mão, tocou-o, dizendo: quero ser limpo. E logo ficou purificado da lepra. Disse-lhe então Jesus: olha, não o digas a alguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e apresenta a oferta que Moisés determinou para lhe servir de testemunho. Amém. Meus caros ouvintes, o título desta mensagem é O leproso que adorou o Senhor Jesus. Observamos aqui neste texto que Jesus descia de um monte e uma grande multidão o acompanhava, o seguia. O Senhor Jesus era um homem cheio do Espírito Santo de Deus, era um homem que ensinava, pregava, operava maravilhas com autoridade divina. Então o Senhor Jesus, descendo aquele monte, aproximou-se dele um leproso. E a Bíblia diz que o leproso o adorou. Eu pergunto para você, meu ouvinte, você tem adorado o Senhor Jesus? Você vem louvando, adorando, honrando ao Senhor Jesus? Você vem louvando, adorando, honrando o Senhor nosso Deus que está nos céus? Se você não vem fazendo isto, faça urgentemente. Observe, meu ouvinte, que aquele homem leproso, antes de fazer o seu pedido a Jesus, ele o adorou. Ele se curvou diante de Jesus e cultuou a Jesus, adorou a Jesus. Como é bom adorar o Senhor nosso Deus. Como é bom adorar o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aquele leproso disse então: Senhor, se quiseres, podes tornar-me limpo. Aquele homem leproso, ele tinha uma certeza absoluta com relação ao poder de Jesus para curar qualquer que fosse a enfermidade. Porém, ele não sabia, ele não tinha certeza quanto à vontade de Jesus em curá-lo. Mas ele reconhecia que Jesus era um homem poderoso, mas não tinha certeza que era a vontade de Jesus libertá-lo daquela lepra. E o Senhor Jesus, diz a Bíblia, que o Senhor Jesus estendeu a mão e tocou naquele leproso. A misericórdia de Jesus, a compaixão de Jesus, fez Jesus estender a mão e tocar no leproso. Segundo a lei de Moisés, era proibido um não leproso tocar no leproso. Era proibido o leproso se aproximar de outras pessoas não leprosas. Quando o sacerdote declarava que alguém estava leproso, ele se afastava da família, ele se afastava da comunidade de Israel, ele ia conviver com outros leprosos, vivia isolados, humilhados com aquela lepra e sem poder mais conviver com a família dele
e nem com seus amigos, nem com a sociedade de Israel. A lepra humilhava a pessoa de tal maneira que, segundo a lei, o leproso era obrigado, quando saísse, ele tinha que dizer essas palavras: imundo, imundo, imundo. Ele saía publicando que ele era um homem imundo, um homem nojento. E todos tinham repugnância do leproso. Ninguém queria tocar no leproso, com medo de contrair a doença. Mas o Senhor Jesus, diz a Bíblia que o Senhor Jesus tocou naquele leproso. Tocou naquele leproso. Ali estava o Filho de Deus, que tinha autoridade sobre as doenças, que tinha autoridade sobre o pecado, que tinha autoridade sobre este mundo. Jesus, o Filho de Deus. A Bíblia diz que Jesus tocou naquele leproso e declarou a sua vontade. Ele disse: leproso, eu quero. Você está me perguntando se eu quero? Pois eu quero te limpar. Eu quero te purificar. Eu quero te libertar desta lepra. E Jesus disse: eu quero te limpar. E automaticamente, imediatamente, aquele homem que era leproso ficou purificado da lepra. Ficou liberto da lepra. A lepra desapareceu do corpo dele. As Sagradas Escrituras fala de outro tipo de lepra. Nós sabemos que a lepra é uma doença que ataca o corpo físico do indivíduo. Mas a doença lepra não ataca a alma e nem o espírito. Ataca o corpo e pode levar o corpo para a sepultura. Mas pior do que este tipo de lepra é o pecado. O pecado é semelhante a uma lepra. O pecado é semelhante a uma lepra. O pecado afasta o homem de Deus. O pecado afasta o homem de Deus. E o pecado, ele fere o corpo do indivíduo, fere a alma, fere o espírito e não pode levar o indivíduo à condenação eterna. O pecado é semelhante a uma lepra. O pecado fere, dilacera, macula a alma e o espírito do indivíduo e compromete também a vida física do homem. Jesus curou aquele leproso pela sua misericórdia e deixou aquele leproso limpo, livre da lepra. O nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo liberta o homem de todo o pecado. Este tipo de lepra que é o pecado, Jesus liberta o homem dos seus pecados. Jesus tem poder para perdoar o homem, todas as suas iniquidades e todos os seus pecados. E Jesus quer purificar o homem de todo o pecado. Meu amigo, a palavra de Deus diz: se nós confessarmos os nossos pecados, Ele, Jesus, é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. E o sangue de Jesus purifica o homem de todo o pecado. Jesus purifica não somente o corpo do homem de uma lepra, mas Jesus purifica também o homem de todo o pecado. Jesus veio salvar, e Jesus te ama, meu amigo. Jesus quer que você se arrependa dos teus pecados. Jesus quer que você se aproxime de Deus, confesse as suas culpas para Deus, para receber dele o perdão, para você ter direito à vida eterna. Então, meu caro amigo, assim como aquele leproso se aproximou de Jesus e adorou a Jesus e recebeu a libertação da sua doença, aproxima-te também do Senhor Jesus pela fé. Confesse suas culpas para Jesus.
e você receberá o perdão de Deus. Adore o Senhor Jesus. Busque a presença de Jesus e você alcançará de Deus o perdão, a salvação e a vida eterna. A palavra de Deus diz que o Senhor Jesus disse para aquele leproso, disse, olha, vai e apresenta-te ao sacerdote. Não conte nada para ninguém. Até chegar lá, você não comenta isso com ninguém. Jesus proibiu aquele leproso de fazer comentário da cura. Ora, o povo judeu era um povo invejoso. Quando o povo judeu tomava conhecimento dos milagres que Jesus estava operando, aumentava mais a perseguição sobre a pessoa de Jesus. E Jesus então proibiu, não comente isso com ninguém, para que não chegasse ao conhecimento dos perseguidores de Jesus. E além do mais, o Senhor Jesus era uma pessoa humilde, simples. Jesus não amava a ostentação. Jesus não amava a publicidade. Jesus não andava à procura de ser ovacionado, aplaudido pelos homens, nem buscando os primeiros lugares. O Senhor Jesus era um homem simples e humilde. Mas aquele homem que ouviu de Jesus, não conte nada para ninguém, não digas a ninguém, ele ficou tão alegre, tão satisfeito, tão radiante com o milagre que o Senhor Jesus fez na vida dele, que era leproso, agora não era mais leproso, estava limpo, purificado da lepra. Ele começou a publicar para muitas pessoas. Está escrito lá no livro do Evangelho segundo Marcos, que ele publicou para muitas pessoas, dizendo, olha, Jesus me curou, Jesus me libertou de uma lepra que eu tinha, e saiu publicando aquelas maravilhas, aquela grande bênção que o Senhor Jesus tinha feito na vida dele. É bom publicarmos para outras pessoas as bênçãos que alcançamos do nosso Deus. É bom publicarmos para outras pessoas que hoje somos novas criaturas. Recebemos Jesus Cristo como Senhor da nossa vida, que Ele nos perdoou, que Ele nos ama, que Jesus está conosco. Vamos dar continuidade a publicar a nossa salvação para os outros e contar para outros as grandes bênçãos, todas as bênçãos que o Senhor nosso Deus tem feito em nossas vidas. Porque todas as bênçãos de Deus são grandes, não são pequenas, todas elas são grandes. E vamos divulgar as bênçãos que o Senhor nosso Deus, que o Senhor Jesus Cristo vem operando em nossas vidas. Vamos publicar, fazer notório a grandeza de Deus, a magnitude de nosso Senhor Jesus Cristo para milhares. Então o Senhor Jesus disse para aquele homem que agora não era mais leproso, estava curado, vai ao sacerdote e apresenta ao sacerdote a tua oferta conforme determina a lei. E ele foi ao sacerdote. Naquela época, era o sacerdote quem declarava que alguém estava com lepra ou que alguém foi curado da lepra. Ele agia como se fosse um médico. Ele dava a declaração que alguém estava leproso e o sacerdote dava a declaração quando alguém estava curado da lepra, estava purificado, estava livre da lepra. Era o sacerdote que tinha esta missão de assim fazer. E ele foi, cumprindo as determinações da lei. A lei exigia isto. Ele foi o sacerdote. Deve ter levado algumas aves, cordeiros, que a oferta não era em dinheiro. A oferta que diz aqui, ele levava algumas aves, alguns poucos animais, para oferecer em sacrifício do templo, como uma forma de agradecimento a Deus. Era isto que a lei determinava. E ele foi, se apresentou ao sacerdote. O sacerdote examinou ele e viu que ele estava curado e limpo.
O sacerdote deve ter dito para ele: agora você está livre. Saia da comunidade dos leprosos e vá conviver com a sua família. Vá conviver com a sociedade de Israel. Você está limpo. Não há mais perigo de contágio. Você está curado. Quem te curou? Foi o Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Eu muito me alegro quando falo das maravilhas do Senhor Jesus. Meu caro amigo, você que está me ouvindo, olha que o leproso adorou a Jesus, e Jesus usou misericórdia para com o leproso e curou o leproso, purificou o leproso. Quero repetir e dizer para você: arrependa-te dos teus pecados, se aproxime de Jesus, confesse suas culpas para Jesus, confesse suas culpas para Deus que está no céu, para que você seja purificado dos teus pecados. Ainda que você tenha alguma doença, Jesus tem poder para curar qualquer que seja a enfermidade. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. A palavra de Deus diz que o sangue de Jesus purifica o homem de todo o pecado. Está escrito no livro do profeta Isaías: ainda que os vossos pecados sejam como escarlata, tornar-se-ão branco como a neve. E ainda que sejam vermelhos como o carmesim, tornar-se-ão alvos como a lã. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus, que tem poder para nos perdoar, para nos salvar, nos curar e nos abençoar em todos os aspectos da nossa vida, juntamente com seu Filho, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Portanto, meu amigo, aproxima-te de Jesus, converta-se, abandone a sua vida pecaminosa, creia no Senhor Jesus, porque Ele te ama e deseja a tua salvação e a tua libertação. Eu encerro esta mensagem com uma oração. Senhor meu Deus, agradeço ao Senhor por esta oportunidade que ministrei a tua palavra. Senhor meu Deus, peço ao Senhor que ilumine os corações de todos os meus ouvintes, de tal maneira que eles se conscientizem que o Senhor tem poder para curar, que o Senhor tem poder para perdoar pecados, que o Senhor tem poder para ressuscitar e conceder ao homem a vida eterna. Senhor meu Deus, converta o coração dos meus ouvintes. Abençoa todos aqueles que já crêem no Senhor. Aqueles que já crêem no Senhor, aumenta a fé deles. Aqueles que ainda não creem no Senhor nosso Deus, faz nascer a fé viva do Senhor no coração deles, para que eles venham a crer no Senhor, crer no teu Filho Jesus Cristo para a salvação deles e delas. Senhor meu Deus, o Senhor é o mesmo ontem, hoje e para sempre, como também o teu Filho Jesus Cristo, meu Senhor, é o mesmo ontem, hoje e para sempre. E assim, meu Senhor, meu Deus, eu te peço, eu agradeço em nome do meu Senhor Jesus Cristo. Amém.